Já ouviram falar de um lugar tão incrível que parece um sonho? Imaginem uma ilha enorme, uma cidade inteira que desapareceu. Desapareceu debaixo das ondas do oceano há muito, muito tempo. Esta é a história da Atlântida. As pessoas falam deste lugar misterioso há milhares de anos. Chamam-lhes a cidade perdida porque ninguém sabe para onde foi. É como um puzzle gigante da história. Temos pistas e histórias antigas, mas a peça final do puzzle está em falta. Será um lugar real que podemos encontrar, ou é apenas uma história maravilhosa que nos ensina algo importante? O mistério é o que torna a Atlântida tão fascinante para se pensar. Como seria esta cidade incrível? As histórias dizem que a Atlântida não era uma cidade qualquer. Era um reino poderoso, cheio de maravilhas. As pessoas que lá viviam eram inteligentes e bondosas. Construíram edifícios belíssimos com metais brilhantes. Tinham uma tecnologia espantosa, muito avançada para a sua época. A cidade era feita de círculos de terra e água como um alvo gigante. Grandes canais ligavam tudo, para que os navios pudessem navegar diretamente para o centro da cidade. Parece um lugar de conto de fadas, não parece? Uma terra de paz e grandes riquezas, onde tudo era perfeito. Esta imagem de um mundo perfeito é a razão pela qual tantas pessoas desejam poder visitá-lo hoje. Mas de onde veio esta história incrível? Tudo começou com um homem muito sábio da Grécia Antiga. O seu nome era Platão. Viveu há mais de 2300 anos. Platão foi um grande pensador e escritor. Escreveu 2 histórias sobre a Atlântida. Nas suas histórias, descreveu a cidade em grande detalhe. Falou dos seus reis poderosos, do seu exército forte e do seu povo feliz. Explicou como a ilha era um presente do deus do mar, Poseidon. Platão é a nossa principal fonte de informação. Sem os seus escritos, talvez nem soubéssemos o nome Atlântida. As suas palavras pintaram um quadro tão real que cativou a nossa imaginação durante séculos. A história de Platão também tem um final triste. Ele escreveu que o povo da Atlântida se tornou ganancioso e queria demasiado poder. Começaram a esquecer os seus modos gentis. Queriam conquistar outras terras. Isto fez os deuses ficarem zangados. Como castigo, os deuses enviaram um desastre terrível. Houve grandes terremotos e inundações gigantes. Em apenas um dia e uma noite, toda a ilha da Atlântida afundou no mar. A bela cidade e todo o seu povo desapareceram para sempre, escondidos sob a água escura. É por isso que é chamada a Cidade Perdida. Estava lá num momento e desapareceu no seguinte, deixando apenas uma lenda para nos fazer pensar. A lenda da Atlântida é mais do que apenas uma história sobre uma cidade submersa. É um conto de um reino grandioso e poderoso. Segundo Platão, a história foi transmitida por gerações antes que ele a escrevesse. Ele disse que a ouviu dos seus familiares, que a ouviram de um estadista ateniense chamado Solon. Solon, por sua vez, soube da Atlântida através de sacerdotes egípcios que mantinham registros antigos. Estes sacerdotes disseram-lhe que a Atlântida era uma poderosa força naval que existiu cerca de 9.000 anos antes do seu tempo. Isto faz com que a história pareça muito antiga e muito real. É como um segredo sussurrado do passado, viajando através de muitas pessoas para nos chegar hoje. A lenda descreve o povo da Atlântida como descendentes do deus Poseidon. Ele apaixonou-se por uma mulher humana chamada Clito e tiveram 5 pares de filhos gêmeos. Estes 10 filhos tornaram-se os primeiros reis da Atlântida. A ilha foi dividida em 10 reinos para eles governarem. O primeiro e mais importante rei chamava-se Atlas, e toda a ilha e o oceano à sua volta receberam o seu nome, o Oceano Atlântico. Durante muitos anos, estes reis governaram com sabedoria e justiça. Seguiam as leis escritas pelo próprio Poseidon num pilar especial no centro da cidade. O reino era pacífico e o seu povo era feliz e próspero. Mas com o passar do tempo,
a lenda diz que algo mudou. A parte divina dos Atlantes desvaneceu-se. A parte humana, com a sua ganância e ambição, cresceu mais forte. Já não estavam contentes com a sua bela ilha. Construíram um enorme exército e uma poderosa frota de navios. O seu objetivo era conquistar todas as nações à sua volta, incluindo Atenas. Platão usa esta parte da história para mostrar como uma boa sociedade pode tornar-se má. É um aviso sobre o que pode acontecer quando as pessoas se desviam e esquecem o que é verdadeiramente importante. A história torna-se uma poderosa lição sobre o orgulho e o desejo de demasiado poder. Este é o ponto de viragem na lenda. Os Atlantes, outrora nobres, tinham se tornado agressivos e guerreiros. O seu ataque a Atenas e a outras terras foi um passo demasiado longe. No conto de Platão, os antigos atenienses lutaram bravamente e travaram a invasão atlante. Mas os deuses já tinham decidido um castigo para a soberba dos Atlantes. A própria terra e o mar que os tinham nutrido agora se voltavam contra eles. O desastre que se seguiu foi súbito e completo. O grande reino, com todos os seus magníficos edifícios e poderosos exércitos, foi engolido pelo oceano para nunca mais ser visto, deixando para trás apenas o eco do seu nome. Então, se a Atlântida afundou, para onde foi? Esta é a pergunta que tem fascinado exploradores, cientistas e sonhadores durante séculos. A caça à cidade perdida é uma história de aventura da vida real. As pessoas procuraram em todo o mundo, seguindo pistas dos escritos de Platão. Platão disse que a Atlântida estava localizada para além das colunas de Hércules. As colunas de Hércules são o nome antigo para os penhascos rochosos à entrada do mar Mediterrâneo, perto de Espanha e Marrocos. Esta pista faz com que muitas pessoas acreditem que a Atlântida deve estar em algum lugar no grande Oceano Atlântico. Mas o oceano é enorme e profundo, tornando a busca muito, muito difícil. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram muitos lugares diferentes. Uma ideia popular é a ilha grega de Santorini. Há cerca de 3.600 anos, um vulcão gigante entrou em erupção em Santorini. A erupção foi tão grande que partiu o centro da ilha, e grande parte dela afundou no mar. A civilização que lá vivia, chamada Minoica, era muito avançada, tal como os Atlantes. Alguns investigadores acreditam que Platão pode ter ouvido a história deste desastre real e usou-a como inspiração para a sua história sobre a Atlântida. A cronologia é diferente da de Platão, mas as semelhanças são muito interessantes para se pensar. Outras pessoas procuraram a Atlântida em partes completamente diferentes do mundo. Algumas teorias colocam-na perto das Bahamas, apontando para estranhas formações rochosas subaquáticas, como a estrada de Bimini. Pensam que estas linhas retas de pedra poderiam ser os restos de uma antiga muralha ou estrada. Outros sugeriram locais como Espanha, Marrocos ou mesmo a Antártida, sob o gelo espesso. Cada vez que uma nova ruína subaquática é encontrada, ou um mapa antigo mostra uma ilha misteriosa, as pessoas ficam entusiasmadas e perguntam-se: poderá ser isto? Poderá ser a Atlântida? A busca pela Atlântida é como uma caça ao tesouro global impulsionada pela história e pela esperança. No entanto, a maioria dos cientistas e historiadores de hoje acredita que a Atlântida não era um lugar real. Eles pensam que Platão inventou a história como uma forma de ensinar uma lição. No seu tempo, as histórias eram uma forma poderosa de partilhar ideias sobre governo, justiça e comportamento humano. A Atlântida pode ter sido um exemplo ficcional de uma sociedade perfeita que se destruiu através das suas próprias falhas. Para estes especialistas, procurar uma cidade física é perder o ponto da história. Eles acreditam que a verdadeira Atlântida não está debaixo do mar, mas dentro do livro de Platão, à espera de nos ensinar sobre os perigos do orgulho e da ganância. Por que é que ainda nos importamos tanto com uma cidade
que talvez nunca tenha existido. A Atlântida é importante porque representa algo profundo em todos nós. É um símbolo de um mundo perfeito, um paraíso que se perdeu. Todos sonhamos com um lugar onde as pessoas são felizes, inteligentes e vivem em paz. A história da Atlântida dá-nos uma imagem desse sonho. Inspira-nos a imaginar o que a humanidade pode alcançar. Ao mesmo tempo, a sua destruição lembra-nos que mesmo as maiores civilizações podem cair. Esta mistura de esperança e aviso é o que torna a história tão poderosa e intemporal. Continua a inspirar livros, filmes e jogos. A lenda da Atlântida ensina-nos muito sobre a linha entre a história e a imaginação. Mostra como uma história pode tornar-se tão popular que parece um verdadeiro evento histórico. A busca pela Atlântida encoraja-nos a explorar o mundo e a estudar o passado. Arqueólogos que procuram a Atlântida, mesmo que não a encontrem, muitas vezes descobrem outros locais e artefactos antigos reais. Aprendem mais sobre vulcões antigos, terremotos e tsunamis. Assim, de certa forma, a busca por uma cidade fictícia ajuda-nos a descobrir a história real e a compreender melhor o nosso planeta. Desperta a nossa curiosidade e leva-nos a fazer grandes perguntas. A história também nos diz algo importante sobre nós próprios. O desejo de encontrar a Atlântida é mais do que apenas encontrar ouro ou ruínas antigas. É sobre conectar-se com um passado misterioso e magnífico. É sobre a esperança de que existe mais no nosso mundo do que aquilo que podemos ver, que grandes segredos ainda esperam ser descobertos. Este sentido de maravilha é um sentimento muito humano. Leva os exploradores a escalar as montanhas mais altas e a mergulhar nas partes mais profundas do oceano. A ideia da Atlântida mantém vivo esse espírito de aventura. Lembra-nos que o mundo é um lugar grande e incrível, com muitos segredos por desvendar. No final, não importa se a Atlântida era uma cidade real de pedra e metal ou uma cidade construída a partir de palavras e ideias. O seu verdadeiro poder está na própria história. É um conto que sobreviveu por milhares de anos, passado de uma geração para a seguinte. Desafia-nos a pensar em como devemos viver as nossas vidas e construir as nossas próprias sociedades. Encoraja-nos a sonhar com um mundo melhor, ao mesmo tempo que nos lembra de sermos humildes e sábios. A cidade perdida da Atlântida pode estar escondida para sempre sob as ondas, mas a sua lenda estará sempre conosco. Uma história mágica de maravilha, aviso e imaginação infinita.